Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje vamos falar com o tema Democratização no Mercado de Crédito, estratégias com André Bravo e Thiago Eike, fundadores da Bank.me. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, César. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Valeu, César. Eu já era um assinante, não, mas um ouvinte do podcast de vocês. Tem trazido conteúdos. É raro a gente ver conteúdos mais densos assim sobre a nossa área. Então, agora é um prazer a gente tá aqui contribuindo com esse conteúdo. Que legal, sejam bem-vindos. Em especial, quero agradecer que eles vieram do Paraná, de Londrina, aqui para São Paulo, e aproveitamos a oportunidade para poder gravar. Estamos aqui nessa manhã quente em São Paulo, gravando esse podcast. O tempo hoje, costumo brincar, né? Sempre foi um recurso escasso, mas está cada vez mais, né? E dedicar esse tempo para poder trazer esse conteúdo, né? Tão incrível que a Bank.me vem desenvolvendo, né? E nós vamos explorar ao máximo aqui os nossos amigos para aprender com eles. Então, dando início, né, meus amigos, já sabemos que são grandes visionários, né? Que estão há um tempo já construindo um conceito novo, conceito de mini banco. Olha só que legal. Então eu queria conhecer um pouco do ser humano por trás do CEO, né? Então, podemos começar com você, André, que de bravo não tem nada, é só o sobrenome? Quase sempre essa é uma verdade. Mas não posso prometer todos os dias, né? Legal, André. Conta um pouquinho sua história para nós. Cara, olha, a minha relação com o mercado de crédito, César, ela começa lá na minha infância, para ser muito sincero. Olha. Porque meus pais sempre me ensinaram muito a dar valor pro dinheiro, entender a importância de saber cuidar, guardar. Então me dava uma mesadinha lá e era eu que tinha que guardar para comprar os brinquedos, as coisas que eu queria. E às vezes minha mãe chegava assim, me dá R$20 aí que eu preciso pagar um negócio aqui, depois eu te dou. E quando ela vinha me devolver o dinheiro, eu olhava assim, isso eu tô falando com 7, 8 anos de idade. Uau. Falava assim, tá, mas e os juros? Casas bancárias André. Olha só que legal. E aí, isso aí sempre foi ficando uma brincadeira engraçada, todo mundo dando risada, mas eu fui crescendo com aquele conceito de que o dinheiro não podia voltar da mesma forma que foi. E beleza, então eu acabei sempre me desenvolvendo um interesse, uma afinidade maior por tudo que era relacionado ao mercado de crédito, mas eu também gostava muito de direito. Então, não dá para você fazer uma faculdade para virar banqueiro. Eu peguei e fui para a faculdade de Direito, e dali eu sempre, desde o primeiro ano de faculdade, eu fui me especializando em direito empresarial, direito direito bancário, direito de mercado de capitais, e dali eu fui entendendo um pouco mais do mercado, até entender que eu tinha uma oportunidade de fato trabalhar com dinheiro ali, porque eu via que era um mercado que tinha muita oportunidade, como o Thiago estava conversando agora um pouquinho antes da gente começar. Era um mercado ainda muito restrito a determinadas pessoas que já tinham um conhecimento prévio sobre o funcionamento, e era muito ausente de tecnologia. Certo. E eu fui juntando todos os meus conceitos ali, falei, cara, tem alguma coisa para trabalhar por aqui, mas fui começando, fui tateando. Então, assim, oficialmente, sem contar esse período de criança, deve ter pelo menos uns 10, 12 anos aí que eu tô inserido nesse mercado de alguma forma. André, eu fiquei muito preocupado agora com essa frase. Eu fiquei pensando aqui, será que cobrar juros da mãe é pecado? Ô, louco, né? Ó, mãe, todos aqueles dinheiros que eu te emprestei, por favor, me devolve os juros, tá? O problema é se ela começar a cobrar tudo que ela pagou, né? Já pensou? Aí eu vou à falência, né? Muito bom, André, legal, adorei a história de cobrar. Você contando, eu tava me vendo dentro do livro Pai Rico e Pai Pobre, né? Exato. Da história de cunhar as moedinhas ali, né? É bem isso. Nossa, que legal, cara, adorei a história, muito bom. Tiagão, vamos contar um pouquinho da sua também, por favor? Claro, a gente tem 37, mas a história fica longa, então para enxugar, desenvolvi uma tecnologia para tanquinho de lavar roupa quando eu tinha 18 anos.
Daí vendi essa tecnologia para uma multinacional. E daí, quando eu tinha 22, 23, essa tecnologia foi entrando em todos os tanquinhos de lavar-roupa no Brasil. Então, quando 3, 4 anos depois, não existia um tanquinho de lavar-roupa desses branquinhos, redondinhos que você tem em casa, que não ia com essa tecnologia. Que legal. E eu recebia royalties em cima de 100% do mercado. Então, cada tanquinho vendido lá, eu recebia uma quirela de royalties. E daí eu comecei a ter um recurso que eu nunca tinha tido acesso antes. Pô, daí você começa a ver o dinheiro entrar e fala, pô, o que eu vou fazer com isso? Né? Não vou gastar. E daí comecei a emprestar. E daí vi que era um negócio que gostava muito e que multiplicava. Daí o negócio foi crescendo até que chegou um momento que eu falei assim, cara, esse negócio é muito bom, eu sei vender, eu sei fazer o estratégico, mas a parte da burocracia, do receber, do crédito, não é muito a minha paixão. E daí fui buscar um sócio que fosse complementar. E daí um amigo em comum apresentou eu e o André. Então, o André, muito nesse perfil advogado, era um especialista na área empresarial da parte de crédito, junto a Factoring, FDICs, e eu na parte de venda do estratégico. Então, foi aí que a gente falou, bom, temos uma combinação boa aqui. Daí começamos em 2018, uma pequena Factoring, ainda testando para ver quanto dava, começamos ali com R$200 mil, e depois a coisa tomou outra proporção. Hoje a gente tem sob gestão quase R$250 milhões. Legal. Poxa, que história incrível, né? Que bacana. Você que não explorou a mãe. Assim como o André. Que absurdo colocar dessa forma. Mas, né, que poxa vida, temos aqui um inventor, cara, que sensacional. Fala um pouquinho para nós, que tecnologia é essa? Quando você olha um tanquinho, ele é muito simples quando você vira ele de ponta cabeça. É um motor, uma polia e uma correia que conectam uma coisa na outra. E sempre nesse mercado foi usado correia dentada, né? Então, uma correia dentada, a cada dente você dá um impactozinho. E daí precisou consertar um tanquinho lá, eu e um amigo. A gente, em vez de usar a dentada, não tinha dentada, a gente usou a Poly-V, que ela é frisada, tipo um pneu. Uhum. Só que daí não funcionou. Mas a hora que eu diminui o motor e a polia, funcionou. Ou seja, eu trocava a correia, que era a peça mais barata, custa R$4, e com isso eu conseguia economizar R$100 de motor e polia. Então dava para vender a correia muito caro. Então só que eu tinha que fazer a importação da China para começar a entrar nesse mercado e a gente não tinha recurso. A gente veio de uma família simples, trabalhadora. Daí eu peguei e fui buscar as maiores fabricantes de correias instaladas no Brasil e fechei com uma multinacional francesa que fabricava essa correia. E daí eu ia lá nas Casas Bahia, Magazine Luiza, comprava os tanquinhos, adaptava, mandava para eles, funcionava e eles iam mandando para os fabricantes. Começou com os fabricantes pequenos, até que depois de 3, 4 anos não existia um tanquinho vendido no Brasil que não ia com essa correia e com essa tecnologia. Que sensacional. Poxa, que ideia, história incrível, né? Sem querer acertou. Que bacana. Legal. Agora vamos falar pro o grande sucesso, né? Pós-tanquinho. Que agora vamos falar da nossa Bankme, né? Fala um pouquinho para nós aí, André e Thiagão, como que nasceu a ideia da Bankme exatamente? Cara, a gente montou essa Factoring e nem eu nem o André vínhamos desse mercado. Uhum. Mas a gente falou, vamos fazer um negócio bem feito. Então, fazendo tudo certinho para fazer uma empresa de sucesso. Daí a gente começou gerando 200 mil, no primeiro ano foi de 200 mil para 2 milhões. Depois de 2 para 5, de 5 para 10. Quando bateu 10 milhões no terceiro ano, a gente praticamente não tinha quase nada de despesa, uma taxinha de juros mais salgada para a época, dava uma receita excepcional, assim, deixava limpo no terceiro ano, próximo a 250, 300 mil reais. Então, assim, bom, esse negócio é muito bom. Porque não tem mais gente fazendo. Porque a gente olhava ali em Londrina, por exemplo, tinha uns 15, 20 players. A gente que é do mercado sempre acha que é demais. Mas quando você entende como o crédito ainda não chega para pequena e média, você fala assim, cara, não é demais. Uhum. Ainda tem muito espaço. E daí a gente foi entender, poxa, quem é o dono hoje das factories? Era muito pessoal que veio de banco. Uhum.
assim, poxa, existe um outro perfil de cliente que teria sucesso aqui? Daí a gente foi encontrando o dono de empresa, o industrial. Por quê? Porque ele muitas vezes tem as oportunidades ali para girar dentro do ecossistema dele. Tem fácil ali 2, 3, 4 milhões que ele vai girar. Às vezes vai ajudar a empresa, vai facilitar para o fornecedor ou para o cliente ou sócios aportando na própria empresa. Tem uma série de operações que é possível fazer ali. Só que esse cara não vai parar a vida dele para estudar, para aprender, contratar gente, contratar software para ter uma... Não é o business dele, né? Exato. Foi aí que nasce a Bankme com o projeto da gente entregar uma plataforma que o nosso cliente não precisa saber nada. Ele só precisa trazer a operação. O resto a gente faz. Então ele vem, imputa a operação, tem todo o time de Customer Success ali que orienta, faz as melhores medidas. Então com tecnologia ele consegue ter uma securitizadora que fica pronta em 4 ou 5 dias, com a melhor análise de crédito, com todas as tecnologias, em especial, por exemplo, a gente tem feito com a C2 Card as notas comerciais. E nota comercial tem vindo com bastante força. Agora, por exemplo, se o cara montou a securitizadora, a factoring dele aqui, até ele aprender como fazer uma nota comercial, eu conheço cara de 30 anos que não sabe e não roda. Sim. Então, o nosso banqueiro, né, o nosso cliente, no D0, ele já tem CCB, nota comercial, antecipação de cartão de crédito. Ele tem todo um arcabouço de produtos que normalmente só financeiras um pouco mais sofisticadas têm acesso. Que legal. Puxa aí, que isso é bacana demais, né? Eu acho que o que daria para somar nisso que o Thiago está passando é que se a gente puxar no começo mesmo, apesar da gente ter começado montando uma factoring junto, foi a forma da gente entender onde a gente entraria, porque a verdade nós formamos a sociedade já com o intuito de gerar alguma inovação dentro do mercado. A gente, pelas experiências pretéritas, a gente já sabia que tinha deficiência, que era um baita de um mercado, mas que tinha ainda as deficiências tecnológicas, etc., mas não sabia exatamente o que fazer. E aí a gente pegou e falou assim, cara, em vez de a gente ficar especulando, vamos trocar do lado do balcão, botar a barriga ali e vamos sentir o que é a dificuldade. Vamos entender por que não tem mais gente operando dentro do mercado. Aí a gente foi aprofundando mais nas burocracias do dia a dia, da complexidade da operação, entendendo. Nisso foram 2 anos e meio aí, até a gente chegar no conceito de que deu a fundação a Bankme, né? Poxa, que legal. E aqui tem uma história legal. Quem é do nosso mercado deve ter ouvido muito falar das ESCs, né? Sim. Então, quando lançou a lei da ESC, a gente falou assim, poxa, como a gente estava buscando inovação, falou assim, a gente tem que experimentar as coisas novas. Daí a gente foi uma das primeiras ESCs do Brasil, se não me engano, a 5ª. E daí ela cresceu e saiu uma matéria grande na Você S.A., mostrando a gente de capa, assim, e o mercado dos minibancos, o mercado das ESCs. Então, no começo, a gente falou assim, cara, às vezes o que a gente vai montar de minibanco pro cara são essas ESCs. E daí, César, entrando até num lado um pouco mais polêmico aqui, porque a gente tem que ter opinião que contribua para a vida das pessoas. Sim. Daí a gente vai vendo que, por exemplo, a ESC foi uma lei que teve tanto lobby em cima que ela veio tão costurada, tão limitada, que não parava de pé. Então, que não fazia sentido você ter uma ESC. Sim. Porque ela, tributariamente mais cara, cheia de limitações, não tinha benefício nenhum de ter aquilo ali. Compensava muito mais você, no caso, ter uma securitizadora. É aquele velho, não sei se eu ouvi esse ditado, mas diz que se você souber como fazem as salsichas e as leis, você não come um e não respeita o outro. Essa analogia achei incrível. E é a lei da ESC, que ficou tão limitado assim que ela perdeu o sentido de existir. Entendi. Legal. Pessoal, quando a gente fala, né, do segmento do fomento, você trouxe a ESC, né? Então nós temos ESC, temos Factoring, temos Securitizadora, temos FDIC. Eu sou seguidor da Bankme, sempre recebo, né, os e-mails marketing e tal. E tem um negócio que eu queria entrar um pouquinho mais no detalhe com vocês, que é a questão da tributação.
né? Eu já recebi alguns e-mails falando, olha, com o nosso modelo securitizadora você pode chegar a um número muito menor da carga tributária e tal. Vocês poderiam falar um pouquinho mais para nós desse detalhe? Assim, por exemplo, poxa, qual que é a carga tributária de uma securitizadora? Algo nesse sentido? Bom, perfeito. A primeira coisa que eu sempre destaco quando os clientes vêm perguntar a respeito disso, porque vem muito, né? Sim, obviamente. Empreender no Brasil e não ter uma mínima compreensão de tributação é o primeiro passo do insucesso, né? Então, quando eu vou conversar com eles, eu já friso assim, olha, não tem mágica, não tem mistura secreta ali que vai fazer você pagar menos imposto. Você tem que conhecer a fundo a lei, o que você pode utilizar como benefícios, compensações, para alcançar a melhor eficiência tributária. E aí, obviamente, existem algumas prerrogativas, principalmente com o marco legal da securitização, que acho que não é novidade, talvez, para os ouvintes, a questão da compensação do custo de aquisição do capital para a base de PIS e COFINS, e depois abate lá nas despesas finais, coisa que na Factoring você não tem isso. Por si só já coloca um grau de benefício muito maior na securitização. Não tem o ISS, né? Exatamente. Municipal, né? Não tem IOF. Não tem IOF. Então, a securitizadora por si só já é um produto mais eficiente. Tem o FDIC, só que aí o FDIC acaba ficando reservado para operações significativamente o custo maiores. do FDIC é alto, né? Exato. De manter um FDIC é custoso, né? Exatamente. Então, se você não tiver um volume muito substancial rodando, dificilmente essa conta vai parar em pé. Então, dentro da securitizadora, a gente sempre procura, por meio do nosso time, estar atualizado em tudo que é possível fazer. Na média, eu vou falar com uma securitizadora bem administrada, sem ficar forçando barra, querendo jogar notinha lá dentro, que a gente sabe que tem muito disso. Ela vai ter uma carga tributária na casa dos seus 14%, 15%. Poxa, que legal. Carga efetiva, né? Eu tô falando aqui. A gente consegue entregar, em alguns casos, determinados modelos de estrutura que a gente oferece para o nosso cliente, a gente consegue chegar em 6%. Uau. Por conta de todo um benefício envolvendo a empresa na parte de tecnologia, etc., que acaba entregando na ponta para o cara uma otimização muito interessante, porque 6% Poxa, perfeito. Porque uma das coisas que eu particularmente gostei muito, né, quando teve o marco legal, é porque você trouxe a carga tributária do PIS e COFINS por 4,65, né, definindo como lucro real. Porque antes tinha aquela situação ainda que era meio nebulosa, né? Eu posso ser lucro real, eu posso ser lucro presumido, né? E aí quando veio o marco legal, isso foi bacana, porque ele definiu, né, e definiu a regra também. O que você pode trazer, né, de benefício tributário para ali na base do PIS e COFINS, né? Então, se é o que você capta através de debêntures, ok, tá resolvido, e aí não há dúvida, né? Você pode, como empresário, trabalhar também mais tranquilo, né? Eu sei que eu estou fazendo tudo certo, estou cumprindo a lei e não há questionamento, né? E ao mesmo tempo também te dá condições de fazer o cálculo adequado para saber, eu estou trabalhando certo com uma taxa que me dá margem, né? Eu estou ganhando ou eu estou só me enganando, né? Ou seja, achando que o dinheiro está passando no meu caixa e no final das contas não estou ganhando nada. Ele até passa, mas ele entra e sai. Né? Legal, muito bem. Obrigado aí pelo esclarecimento do especialista. Eu já fiquei aqui pensando, 6% é um sonho, né? Vamos conhecer mais depois com o pessoal da Banking. Eike, você falou um pouquinho para nós sobre a questão das soluções sob medida, né? Poxa, eu estou trazendo uma pessoa que ela não é do mercado e nós conseguimos, né, levar todo um conhecimento e uma oportunidade para ela ingressar nesse mercado também. E eu queria abordar um pouquinho mais disso com você. Queria que você pudesse, talvez, de repente, trazer um case para nós. Trouxe uma transportadora, trouxe uma indústria e tal, que hoje tem o seu mini banco. Fala um pouquinho para nós, por favor. Legal, César, porque o que a gente faz nesse modelo para empresas, no final do dia, é um FDIC Light. Então, o que a gente faz? As mesmas operações que as grandes empresas fazem através do FDIC, elas, empresas menores, middle market, a gente está bem focado em empresas que faturam ali entre 20 e 200, 300 milhões ano, indústrias, né? Indústrias, distribuidoras, empresas do mercado real, e que daí elas pegam dentro das oportunidades ali e a gente entrega um braço financeiro, entrega o mini banco para ele usar como um FDIC Light. Então, ele tem exatamente as mesmas operações. Então,
principalmente quando a gente vai para o interior, César, a gente vê o empresário, pouco mais da geração anterior, ele foi muito castigado com inflação, com juros altos. Ele viu as pessoas perdendo patrimônio lá atrás, porque a inflação comia e, de repente, os bancos, às vezes, tomavam o patrimônio do empresário. Então, muitas vezes, tem muito medo de dívida. Certo. Só que se ele não toma dívida, ele cresce pouco. Então, a gente tem muito a missão, muito nosso propósito, ensinar esse cara a fazer uma operação estruturada, ter a financeira dele, onde ele vai conseguir tomar dívida, injetar capital na empresa sem correr esse tipo de risco. Então, a gente tem hoje a gente tem 140, 135, 140 desses mini bancos. Desses 140, 80 mais ou menos são empresas. Então, porque o empresário, quando ele entra ali, ele sabe aonde dói mais. Então, eu tenho vários clientes que tomavam recurso em FDIC, em banco, eles montaram o mini banco deles e daí eles começam a antecipar os próprios títulos. Muitas vezes eles até chamam os donos dos FDICs para entrar junto e tabelando operações, porque daí eles vão tendo mais capilaridade. Às vezes, operação que o cara não ia topar fazer, ele topa, entra de participação. Como se fosse uma cota subordinada, né? Exato. Então, eu tenho cliente que tem 3 mini bancos, porque tem um com sócio, outro com outro, outro com outro, porque o custo é baixo. E daí ele fala assim, pô, aqui eu consigo fazer esse tipo de negócio. Não é para ser um mini banco gigante. Às vezes é um mini banco de 2, 5, 10 milhões aqui. Tem vários desses, cada um com um sócio, onde cada um ele tem esse sócio que é o especialista ou é o dono daquela empresa, que vai facilitar situações que ele não tinha antes. De cases, a gente tem tantos, qual que é legal a gente trazer aqui? Então, por exemplo... Não sei se a gente pode, não sei o quanto o cliente pode querer exposição, mas... Não precisa falar o nome, né? Mas só falar, por exemplo, o segmento, né? Boa. A gente está com vários da indústria alimentícia, vários da indústria moveleira, vários da indústria de embalagens. Então, por exemplo, se eu pegar da moveleira, a moveleira, ela parcelava em 10 parcelas para o cliente final dela lá quando você comprava um planejado. Ou seja, imagina 100 mil reais, parcelava lá em 10 parcelinhas de 10 mil reais para o cliente. E isso saía do caixa da moveleira, ou seja, aquele dinheiro que ela podia estar pegando, investido em marketing, investido em máquina, fazendo no negócio, no core, ela estava pegando e parcelando para o cliente. A gente tem o ditado que a dela está fazendo serviço de banco. E toda vez que a empresa se mete a fazer serviço de banco, ela quebra, porque ela não faz nenhum dos dois bem feito. Então, o que a gente montou essa financeira? Quem começou a parcelar para o cliente foi o banco do dono da empresa, o banco da empresa, consegue cobrar nesses 100 mil uma taxa de juros. O objetivo aqui não é ganhar dinheiro com juros, é pagar o custo do capital. Então, ele vai cobrar ali 1,5% de taxa para o cliente parcelar. Normalmente não é um problema. Esse custo sai e ele pegou todo esse capital que ele usava para ficar financiando o cliente, injetou na empresa e daí conseguiu dar um ritmo de crescimento muito rápido. É muito normal a gente ver os nossos clientes começarem lá com 300, 400 mil as operações e em menos de um ano tá com 3, 4, 5 milhões, porque vai aprendendo... Ele gostou da brincadeira, falou, opa, peraí que aqui... Tem negócio. Aqui tem negócio, tem uma oportunidade boa. E muitas vezes ele começa operando só para ele. Sim. Mas daí ele vai vendo as oportunidades, começa a operar... Aí tem um amigo, né, que também precisa, então vamos lá. Geralmente o empresário tem uma rede de networking muito boa, sim, né? Tanto para fazer essas operações, como quando ele aprende a usar do instrumento financeiro que ele tem na mão, agora ele consegue usar para trazer capital dessas pessoas para injetar na própria companhia ou no modelo de negócio que ele está desenvolvendo ali. Legal. A gente costuma falar, dentro de tudo isso que o Thiago estava explicando, que, na verdade, a Bankme não está inventando a roda. A gente simplesmente facilitou e barateou o que as grandes empresas antes apenas conseguiam fazer. Então, se você pensar, toda grande empresa mesmo, grande, você pensar Volkswagen, todo corporate. todo perfil corporate, ou ele tem um FDIC,
ou ele tem um banco As dele. montadoras de veículos, né? Todas têm Todas o têm, seu banco, né? mas qualquer um dos grandes, Via Varejo, todo mundo sempre tem os FDICs subsidiando. Justamente porque eles conseguem atrair capital para injetar mais, e é um capital mais barato, você de certa forma corta o intermediário, só que isso era muito restrito para esse mercado. Então, quando a gente foi refinando o modelo de negócio da Bankme, foi justamente entendendo assim, eu consigo entregar a mesma solução, só que num custo muito mais barato, com muito menos burocracia, menos engessamento, por meio da estrutura da securitizadora. Legal. André, você entrou num aspecto que eu acho muito interessante. Na C2 é muito comum, né? Eu recebo diariamente, né, ligações de inúmeros clientes do Brasil afora, e como o Eike falou agora um pouquinho, você vai um pouquinho mais para o interior, né, você tem ainda, né, muitas vezes o empresário que ele, a vida inteira tem uma factory há 30 anos e tal, esse é o meu modelo de negócio, né, e muitas vezes ele me liga para tirar dúvidas sobre nota comercial, sobre, né, os nossos produtos, tecnologia, e muitas vezes ele tem essas dúvidas no sentido de, poxa, mas se eu mudo para uma estrutura de securitizadora, o quanto isso vai me custar, né? Como mais caro é uma SA, né? Como que eu lido com esse bicho estranho, né? Exato. E aí a gente entra num aspecto que você trouxe, que nós conseguimos baratear, e eu entendo que a tecnologia tem muito a ver com isso, né? Você poderia falar um pouco mais para a gente sobre isso? Sobre essa questão do uso da tecnologia para redução do custo mesmo na estratégia? Com certeza. Eu acho que a gente está vivendo um tempo muito ímpar na história da humanidade mesmo, com inteligência artificial vindo para suprir uma série de funções que a gente tinha até aqui, conhecia uma única forma de fazer até aqui, e que agora a gente está tendo que reaprender numa velocidade muito rápida, porque quando você consegue usar a tecnologia para determinadas atividades, você consegue ganhar muito mais eficiência, tem menos erro, tem mais velocidade e, consequentemente, você depende menos de pessoas. Então, isso acaba gerando um impacto financeiro muito positivo dentro da tua companhia. Hoje, independente do cara ter a factoring ou a securitizadora ou qualquer outro segmento da economia, se ele não estiver olhando para automação de processos, ganho de eficiência, com certeza ele vai ficar para trás. Então, a Bankme tenta ser justamente esse provedor de soluções tecnológicas para quem está querendo atuar no mercado, ter essa estrutura, tentando oferecer tudo isso num único lugar para que o cliente não tenha que descobrir quem emite a nota comercial, descobrir quem emite uma CCB, descobrir como é que faz o gravame. Não, vem cá, eu já reúno os melhores parceiros, a gente é um hub de conexão e te entrego tudo isso de maneira muito facilitada. Então é uma solução que a gente fala plug and play, e é a forma que a gente consegue dar escalabilidade para justamente entregar o melhor serviço, solução mais sofisticada com um baixo custo. Legal, bacana. Excelente, né? Saber que a gente vive esse momento. Eu sou um super entusiasta de tecnologia, então quando fala desse momento, com a quantidade de oportunidades que nós temos de poder fazer coisas hoje mais fáceis, né? Há pouco eu conversava com outro amigo, o Silvio, e ele estava recordando da época que nós fazíamos a operação, tinha que mandar um motoboy colher assinatura na duplicata, né? Então tinha que ir lá assinar o termo de cessão, a nota promissória. Isso que eu falar, a nota promissória, ela vai lá, assina lá para mim. E a duplicata que tinha que assinar na frente, depois o endosso atrás 2 vezes e tal, aí você tinha lá 30 duplicatas, aí faltava uma no meio. E hoje, né, com certificação digital. E aí eu queria trazer um ponto seguinte aí, que você falou, de que, né, essa abordagem bacana de você trazer novos players para o mercado que não são necessariamente ex-bancários, enfim. E aí tem uma questão importantíssima, que e a segurança? Ou seja, será que o meu dinheiro volta? Né? Eu brinco que eu falo, às vezes eu estava tomando decisão de crédito, né, lá quando eu tinha a minha operação, e falava assim, eu estou fazendo essa operação, vou começar a rezar para daqui 30 dias ela liquidar. o dinheiro pingar na conta. Como que é isso aí? E às vezes dá vontade de falar assim, nossa, vou parar tudo, vou ver o que vai voltar, quanto eu tenho de verdade. Como esse cara, porque pensa, um FDIC, uma securitizadora normal, ela opera para 30, 40, 50, 100 clientes de diversos segmentos. Quando a gente monta esse mini banco para o nosso cliente, normalmente ele é o principal cliente.
E se ele tiver aquele cliente fora, é dentro da cadeia, que ele já conhece há 10, 20, 30 anos. Então, o nível de segurança desse cara é muito maior. Porque ele tem muito mais relacionamento, ele consegue atrelar garantias de formas diferentes. Muito mais do que simplesmente a instituição financeira que está olhando de cima. O Brasil, o nível de endividamento das empresas está em torno de 25% do que ela tem de faturamento. Quando eu vou olhar para Estados Unidos, para a Europa, esse nível bate 100, 120. Ou seja, lá elas tomam muito mais crédito que aqui. E se eu for olhar para Angola, é muito mais baixo. Lá o crédito praticamente inexiste. O que isso quer dizer? Quanto mais rica a sociedade, maior o nível de crédito. Então não é um endividamento negativo, é um endividamento para crescer. Você não está tomando para sair do buraco, você está tomando para investir em crescimento. Só que daí a gente olhava, como que eu faço para o dinheiro chegar mais, para sair desses 25% e ir para 50%? Bom, eu já tenho aqui as instituições financeiras que têm toda a regra de score para poder fazer aquele capital. Tenho aqui as factorings e os FDICs. Só que tem empresas que ainda assim não é 100% atendido, porque às vezes não tá com score bom, tem alguma série de circunstâncias ali que o crédito não entra. Mas se eu transformo esse empresário no dono da operação, o crédito tem outros formatos, que daí ele consegue fazer. E como ele conhece esse fornecedor, conhece esse cliente, ele sabe que se tiver alguma inadimplemento aqui, ele sabe como ele consegue recuperar esse capital, o nível de inadimplência desse mini banco do industrial é muito, muito, muito mais baixo. Puxa vida, que visão bacana. Essa referência ela é muito interessante, né? Sabe que recentemente eu fui procurado por uma empresa, uma grande empresa que tem uma necessidade de expansão, né? Para estruturar uma operação de uma captação de 50 milhões de reais, né? E aí eu montei toda a estrutura para ela, né? Tá baseado numa nota comercial a princípio. E aí quando entramos no item de garantias, né? Então como é uma empresa que ela tem muita exportação, então ela tem uma atuação, hoje 80% do produto dela é exportado, 20% é mercado nacional. É alta tecnologia o negócio dela e tal. E aí eu, na conversa com a diretoria, eles sempre falavam assim para mim, o problema do mercado no Brasil é que é um mercado de garantias, a todo momento a pessoa quer garantia. É diferente de quando eu faço uma captação dessa lá fora. Porque todo mundo compreende o negócio e está disposto, né, e entra no negócio com você. Quando você fala Europa, Estados Unidos, 100, 120%, vem totalmente de encontro com o que esse empresário demandava para mim, né, dele não compreender o porquê que no mercado nacional tem essa grande necessidade das garantias. Né? Mas você sabe por quê, César? Tipo, sempre que eu ouvia falar custo Brasil, eu tinha dificuldade de entender. Falei assim, é só a carga tributária? E com o tempo você vai entendendo que a carga tributária é um componente. Mas é assim, essa insegurança jurídica, essa insegurança política, o alto custo jurídico que a gente tem, porque as regras mudam o tempo todo, porque a legislação trabalhista, às vezes, porque as regras de RJ às vezes penaliza, ou o custo tributário que uma empresa, o custo de contabilidade que uma empresa no Brasil tem versus uma empresa fora, porque é tão complexo, muda tanto. Né? Então, esses itens vão fazendo o custo Brasil ficar tão grande que você precisa se blindar numa garantia, porque por mais que a empresa esteja indo bem, fala assim, cara, eu não sei se vai vir uma Americanas aí, eu vou tomar um tombo, porque estava impecável. Numa análise de crédito, estava impecável. Então, por isso que a gente ainda vai navegar uns anos muito embasado em garantia, e nesse ano de 2025 a tendência é ser pior, né? Com esse aumento de taxa, em regra as instituições fecham um pouco mais a torneira. Sim. Quem toma mais é quem está precisando mais, então você vai poder exigir mais blindagem para poder fazer as operações. Perfeito. E aí, André, eu queria te trazer algo novo, né? E que eu queria entender como que vocês estão vendo essa questão do registro de duplicatas, né? Então, nós tivemos aí a partir de novembro a CVM 175,
que obriga os fundos, né, os FDICs a registrarem 100% do seu ativo, enfim, ali de duplicados. Nós, quanto estrutura dessecuritizadora, não temos essa obrigação, mas nós podemos gozar do benefício disso, né? Seja para consultar se aquele ativo que está chegando para mim como securitizadora comprar, adquirir, já não foi registrado por algum FDIC, por exemplo, ou posteriormente, né? Ou seja, se eu registrei numa ação de cobrança, eu tenho, teoricamente, prioridade nisso. E eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso, André. Eu acho que não tem nem muito espaço para discutir a importância e a pertinência. Eu aguardo que em breve todo o mercado esteja abrangido pela obrigatoriedade do registro, porque literalmente eu acho que a gente vai acabar com a duplicata simulada, a triplicata, qualquer coisa nesse sentido, porque você vai ter um local único, uma solução única para conseguir amarrar. Então, para quem toma crédito, para quem oferta crédito, a mercado, tomando risco, que foge um pouquinho dessas situações, de alguns exemplos que o Thiago está trazendo de empresa fazendo para ela própria, nesse universo me parece indispensável olhar para soluções de registro dos títulos para garantir que você esteja seguro, protegido e, se uma hora precisar cobrar, que esteja bem lastreado, não seja surpreendido, como eu já vi muito cliente meu, aí na qualidade de advogado, chegar o dono do fundo, da securitizadora, queria fazer uma cobrança, você olhar, o outro cara já estava cobrando, tinha feito registro, você falou, cara, você não olhou, você não mexeu aqui, agora a gente vai perder prioridade. Se eu entrar com essa ação aqui, você vai perder. Bacana, legal ouvir isso de um advogado, né? Que ratifica, né, aquilo que a gente tem como leigo, não sendo advogado, sim, tem como entendimento, né? Isso é bem legal. Pessoal, dentro desse universo, poxa, eu fiquei aqui incrível. Eu confesso que sabia que a Bank.me já era enorme, né? Mas o Eike trouxe números aqui para mim, 135, 140 empresas. Falei, poxa, que legal. E eu tô vendo que praticamente vocês estão no país inteiro. Ou seja, nós temos mini bancos aí espalhados em todo o território nacional, é isso mesmo? Hoje a gente tem em 22 estados 140 unidades. A expectativa nesse ano é vender mais 200. Então, terminar o ano com 300 e poucas unidades rodando no Brasil. E daí, no próximo ano, a gente vai implementando esse número. A gente tem um grande número de 1.000 na cabeça. Porque a hora que eu tenho todo esse time embaixo da gente, né? Esses 300 mini bancos, securitizadoras, empresários, juntos, a gente fica muito antenado no que tem de melhor de tecnologia, de tendência de mercado, absorvo tudo e consigo distribuir para eles. Ou seja, os nossos clientes sempre vão ter o que tem de mais tendência de tecnologia, de segurança, de análise de crédito, porque como eu tenho bastante embaixo, eu consigo me conectar em players que normalmente não se conectaria com aquela securitizadora menor ali na ponta. Legal, legal. E que falando um pouco sobre isso que você trouxe, né? E a diversificação de produtos, né? Porque eu me recordo que quando eu comecei minha securitizadora, e aí eu ia contratar um comercial, por exemplo, que ele vinha do banco, né? Trabalhando no banco, ele falava assim pra mim, então, mas quais são os produtos? Eu falava, antecipação de recebíveis. Não, mas qual que é o produto? Não, você pode descontar cheque também. Mas qual que é o produto? Então, você desconta duplicado e desconta cheque. E o que mais? Não, só tem isso. Só... E contrato. E aí ele falava, pô, mas lá no banco eu tinha, né, o cheque especial, eu tinha desconto duplicado, eu tinha cartão de crédito, eu tinha isso, eu tinha lá 100 produtos para me vender, você só tem 2? Só tem 2. E aí, como que é essa questão da diversificação? É que se você ficar só na antecipação, você fica muito pobre. Então, e a antecipação é uma commodity. Então, se depois seu cliente quiser te trocar, pô, chegou um cara ali que vendeu um pouquinho mais, antecipou um pouquinho mais barato, você não está atrelado. Então, e várias operações, você vai deixando o teu escopo de produtos maior, por exemplo, com conta escrow, ou antecipação com nota comercial, com CCB, com... Trava de cartão. Tem operadoras que fazem com consignado, home equity. Então, você vai dando múltiplas soluções que quando o cliente chega, às vezes na antecipação não ia dar certo. Ou ia, mas ia ficar caro. Mas a hora que você compõe com outro produto, você faz a conta fechar. Por isso que a gente é bem especialista em operação estruturada menor. Porque com o mini banco,
o cliente entrando com uma parte do capital, a gente consegue construir operações e fazer a conta fechar. Eu posso pagar no máximo 2% de taxa. Tá, mas aqui eu capto 1,5%, aqui vai vir a 2,5%. Tá, no final do dia, saiu nos 2 que você queria, construindo de uma forma melhor, travando um recebível aqui, um imóvel ali, fazendo, em vez de receber com nota comercial que é mais barato, não paga o IOF. Enfim, vai fazendo essas composições. Então, hoje, a não ser que o cara vai ter operação só para ele, para jogar o arrozinho com feijão dele, com a empresa ali, tudo bem. Agora, se ele for atender terceiros, ele precisa ter mais produtos, senão ele vai ficar muito limitado e ele fica mais refém do cliente, ele fica mais suscetível a perder, porque o cara chegou ali, baixou 0,1, 0,2, 0,3 na taxa, o cara foi. Agora, se você está construído em vários tipos de operações que você tem e os outros não têm, daí você consegue aumentar a tua retenção. Puxa, que legal. O bacana é que, como a gente está com uma base crescente, antes a gente tinha que quase que lançar tendência do que ia acontecer. Hoje, essa base já conta muito para a gente o que está doendo. Então, muito das inovações que a Bank-me vem se organizando para fazer ao longo do próximo ano, dos próximos meses, está muito relacionado àquilo que dói para o cliente. Então, a gente sente que o que está faltando é um produto novo ou uma funcionalidade que entregaria melhor eficiência, melhor conforto para ele e para o cliente dele lá na ponta. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Então, à medida que essa base cresce, o mais legal é a gente não precisar de fato ficar adivinhando, é só se comunicar, e a gente interage muito com a nossa base de clientes para justamente entender o que a gente pode gerar de solução. Só a título de exemplo, uma alternativa que a gente vem olhando agora para implementar dentro do portfólio, entendendo viabilidade e eficiência da solução, está dentro da tokenização. Porque a gente sabe que é um tema ainda meio obscuro para muita gente, mas que a gente sabe que está rondando ali a antecipação de recebíveis. Já existem soluções mostrando que pode tornar o crédito mais acessível. Então, por que não tentar viabilizar alguma coisa por ali para os nossos clientes? Então, a gente está olhando para tudo. A vantagem de você ter um time de especialistas e respirar 24 horas um determinado mercado é você conseguir se antenar em tudo que é solução, né? Nossa, que bacana. Pessoal, é tão rico esse conteúdo, né, que a gente vai falando e trazendo para o nosso dia a dia e trazendo o dia a dia para esse momento. Exato. Né? Eu fico imaginando o pessoal que nos segue falando, não, mas eu queria perguntar mais uma coisa. Mas pensando nisso, César, eu vou aproveitar para te fazer um convite meio a queima-roupa aqui. A gente lançou a Comunidade do Crédito. Então, é uma escola, um learning, um Netflix do crédito, justamente para a gente conseguir levar esse conteúdo para os empresários. Então, legal. A gente vai estruturando módulos, módulo de originação, módulo de estruturação, módulo de análise de crédito. E eu queria te convidar para dar uma das aulas lá com a gente, porque a gente vai trazendo gente boa para ir contribuindo do conhecimento, porque quando a gente começou, a gente tinha muita dificuldade em beber dessas fontes. Então, não existia um curso, tinha um ou outro videozinho no YouTube bem superficial. Então, você vai aprendendo na prática, e aprender na prática custa caro, porque significa inadimplência. Então, a gente lançou essa escola, que a ideia é que ela seja muito rica, com as melhores cabeças do Brasil, que entendem desse nosso mercado. Então, você assina lá e tem acesso a todo o conteúdo. E queria te convidar para dar uma aula com a gente. Que legal, muito obrigado. Obrigado, fico honrado com o convite. Muito bacana. Pessoal, olha, a hora passa rápido, viu? Ainda mais quando a conversa é gostosa assim, né? Passa muito rápido. Hoje a gente vive um momento que eu acho que ele é muito interessante, que as empresas elas vão exponencializando, vai tendo bastante crescimento muito rápido. E eu estou aqui com 2 grandes jovens, né? Empresários. Bondade sua. Vencedores, né? E eu gostaria muito que pudesse, né, nesse momento, de repente,
falar, olha, eu gostaria de dar um conselho, ou o que eu diria, né, para aqueles que desejam empreender nesse segmento, que desejam conhecer, procure a Bank. Eu gostaria que pudessem deixar, né, cada um uma mensagem para os nossos ouvintes, por favor. Olha, eu acho que a mensagem que eu deixaria é para quem está querendo entrar no mercado, ou mesmo quem já atua, nunca pare de buscar informação e estar cercado de pessoas que realmente te ajudem a desenvolver. Bons mentores, bons consultores, porque eles vão ajudar você a beber de um conhecimento mais refinado e garantir que você esteja no caminho certo. Que bacana, muito bom. Olha, quando a gente começou, o que a gente setou era, vou vir para ser o melhor, não vou vir para jogar o joguinho fajuto que todo mundo joga. E na hora de escolher, César, o que mercado eu ia atuar, assim, eu comecei a olhar vários segmentos, né? Daí eu olhei, por exemplo, a gente é lá de Londrina, por exemplo, os donos de restaurantes. Beleza, é um segmento interessante, mas eu olhava assim, cara, tem quantos donos de restaurantes que estão bem de vida aqui em Londrina? Daí eu olhava, tinha... não dava 10. Cara, abriram, sei lá, 3, 4 mil restaurantes. Tem 10 que ficaram ricos de verdade. Pô, é um funil muito estreito. E daí, a gente olhava, às vezes, um dono de factoring, de FDIC, e tinha um lá que a gente conhecia, que tipo, o cara andava de Lamborghini. Cara. Bem sucedido. E era um cara bastante simples, assim. Uhum. Daí eu falava, se a gente... se esses caras, muitos deles, que vieram de origem simples, que nem eram tão sofisticados assim, não estavam ligados aqui na Faria Lima, estavam andando de Lamborghini, assim, se a gente aplicar o que tiver de melhor de gestão e de tecnologia, cara, a chance de sucesso e de negócio ficar muito grande é ótima. Ainda mais nesse nosso mercado, que ele é escalável, né? Sim. Porque no mercado de restaurante, você cresceu, você precisa montar mais um, contratar mais gente, escolher mais ponto, ir outra cidade, fica suscetível a uma série de coisas. Aqui não, você vai pondo mais capital, às vezes vai crescer um pouco de time ali, mas bem menos, é bem mais escalável e vai crescendo. Então, o conselho é um ótimo mercado se você estiver disposto a fazer do jeito certo. E se você estiver disposto a fazer do jeito certo, tome risco. Seja um pouco mais corajoso, porque, cara, muito, muito seguro nesse mercado também, não vai conseguir crescer tanto quanto deveria. Então, às vezes a gente fecha o olho lá e fala assim, dá pra ir, mas até agora deu mais certo do que deu errado. Tercinho na mão e vamos que vamos. Segura firme, né? Meus amigos, olha, só tenho a agradecer pela participação incrível no nosso podcast. Eu espero sinceramente que seja, né, esse conteúdo para os nossos ouvintes assim tão maravilhoso como está sendo para mim. Realmente de grande aprendizado, cada insight incrível, minha cabeça fica assim a milhão, né? Especialmente vocês que vieram de longe, né? Vieram de Londrina. Desde já, né, mais uma vez agradeço o convite, irei até lá Londrina, com certeza é um prazer conhecer a operação de vocês. Gravamos a aula, né, como você colocou. E para os nossos ouvintes, né, se tiver algum comentário, dúvidas, sugestões, por favor, nos contate nas redes sociais. Não deixe de seguir a Bank.me, né, também nas redes sociais. Sempre tem um conteúdo muito bacana para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e aprendizado. Maravilha, César. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade também. Acho que foi muito enriquecedor para nós esse papo. Toda conversa boa, ela gera muito valor para a gente, com certeza. E foi uma honra ter a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho também com vocês. Muito obrigado. Valeu, César. E não desiste disso aqui não. Segue por bastante tempo, porque o conteúdo tem gerado bastante valor pra gente lá. Legal. Muito obrigado, Eike. Muito obrigado. Bravo! E assim chegamos ao fim, pessoal. Até a próxima. Não deixe de seguir C2Cast. Até mais.